Conceito e etiologia. No infarto agudo do miocárdio, ocorre uma lesão miocárdica aguda, elevação da troponina, proteína muscular encontrada nas fibras musculares cardíacas e esqueléticas. Essa troponina se eleva acima de 99% da linha de normalidade. Devido à troponina fazer parte da definição do infarto agudo do miocárdio, temos que considerar o manejo inicial da síndrome coronária aguda, imediatamente na suspeição diagnóstica, não devendo ser esperado o resultado do exame da troponina. Mas o que é a síndrome coronária aguda? É a obstrução aguda de uma artéria coronária. Essa obstrução pode ocorrer devido a um trombo que se desprende da parte interna da artéria e pode ocorrer devido a uma contração espontânea da artéria. São casos mais raros, mas nesses casos ocorre o que chamamos de vasoconstrição coronária. Aqui podemos ver claramente como é formada a aterosclerose, que são placas de gorduras que prendem no epitélio da artéria. Essas placas podem ser chamadas de placas ateroscleróticas. Elas formam uma lesão dentro da artéria e acaba por obstruir a luz dessa artéria, interrompe o fluxo sanguíneo. Essa lesão pode ser causada por diversos fatores, mas dentre deles, o que mais afeta a população em geral são os maus hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo, pressão alta e diabetes. Etiologia e tipos de infarto. O infarto do miocárdio pode ser classificado em 5 tipos com base na etiologia e circunstâncias. Tipo 1. Infarto do miocárdio espontâneo, causado por isquemia devido a um evento coronário primário, como por exemplo, ruptura, erosão ou fissuras na placa, dissecção coronária. Tipo 2. Isquemia devido ao aumento da demanda de oxigênio, como por exemplo, hipertensão, ou diminuição de fornecimento, como por exemplo, espasmo ou embolia arterial coronária, arritmia ou hipotensão. Tipo 3, relacionado com a morte cardíaca inesperada e súbita. Tipo 4A, associada com intervenção coronária percutânea. Tipo 4B, associada com trombose do estêndio documentada. Tipo 5, associado com revascularização do miocárdio. Etiologia da síndrome coronária aguda. Fatores mais comuns de síndrome coronária aguda, um deles é a instabilização da placa aterosclerótica, que depende da sua composição e vulnerabilidade, ou seja, qual tipo de placa e qual o seu tamanho. Em sua grande maioria, os trombos relacionados ao infarto surgem em placas que causam leve e moderada estenose. Progressão da lesão aterosclerótica com obstrução coronária progressiva e acompanha angina de caráter progressivo. Aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio. Em casos de estenose coronária prévia por fibrilação atrial com rápida resposta ventricular, febre, estenose aórtica, entre outras causas, esta angina é denominada secundária. Na patologia, podemos identificar que os principais tópicos são interrupção do fluxo sanguíneo no coração de forma prolongada, geralmente vem de um trombo sobre a placa aterosclerose do vaso sanguíneo, diminuição de oxigênio e nutrientes causam necrose celular. Em casos raros, pode acontecer por uma própria contração muscular da artéria, causando uma interrupção da circulação. A necrose se inicia na camada subendocárdico e se estende para o epicárdio. Após a obstrução coronária, se inicia o processo de inflamação. Acúmulo de células inflamatórias provocando um edema. Começo da fase de proliferação de fibroblastos com a degradação de colágeno. Tecido necrótico se substitui pelo fibroso de cicatrização.
O infarto pode ser transmural ou não transmural. Infartos transmurais envolve toda a espessura do miocárdio, do epicárdio ao endocárdio, e costumam ser caracterizados por onda Q anormais no eletrocardiograma. Os infartos não transmurais, como os subendocárdicos, não atravessam a parede ventricular e provocam apenas alterações no segmento ST e na onda T. Normalmente, os infartos subendocárdicos envolvem o terço interno do miocárdio, onde a tensão de parede é mais elevada e o fluxo sanguíneo miocárdico é mais vulnerável às alterações circulatórias. Tais infartos podem ocorrer após hipotensão prolongada. Como a profundidade transmural da necrose não pode ser denominada clinicamente com precisão, os infartos geralmente são classificados como IMCST ou IMSST, pela presença ou ausência de elevação do segmento ST ou ondas Q no eletrocardiograma. A extensão de miocárdio destruído pode ser aproximadamente estimada pela amplitude e duração do aumento da CK, ou pelos níveis máximos das troponinas mais dosadas. Infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST, IMSST, é necrose miocárdica, evidenciada por marcadores cardíacos no sangue. Troponina 1 ou troponina T e CK estarão elevadas, sem elevação aguda no segmento ST. Pode haver outras alterações no eletrocardiograma, como infradesnível do segmento ST, inversão da onda T ou ambas. IMCST transmural é a necrose miocárdica com alterações do eletrocardiograma constituída por elevação do segmento ST, as quais não se revertem rapidamente com nitroglicerina. A troponina 1 ou troponina T e CK são elevados. Sinais e sintomas. Os principais sinais e sintomas que podemos identificar no infarto agudo são suor frio, falta de ar, dor abdominal, palidez, cansaço, tontura, dor no ombro, braço ou costas, palpitações cardíacas, náuseas ou vômitos e dificuldade para dormir. Sobre os exames do infarto, na consulta médica com o cardiologista, o especialista pode solicitar alguns exames laboratoriais e específicos, sendo mais solicitados temos eletrocardiograma. O exame é essencial no diagnóstico e monitoramento de problemas cardíacos, como para avaliar a existência de arritmias cardíacas, bloqueios do sistema de condução cardíaco, infarto do miocárdio, examinar a atividade elétrica e o ritmo do coração. É frequentemente usado em situações de emergência, durante exames de rotina, antes de cirurgia cardíacas e como parte da investigação de sintomas como palpitações, dor no peito, falta de ar e desmaios. Exames de sangue. É possível realizar uma análise abrangente por meio desse exame, avaliando o índice glicêmico, que são os níveis de glicose no sangue, a coagulação sanguínea, que são as plaquetas, a quantidade de glóbulos brancos e vermelhos, que são os leucócitos e eritrócitos, o colesterol e os triglicerídeos, que são os lipídios, e ajuda na avaliação do risco cardiovascular. A função renal. Os eletrólitos, níveis de eletrólitos como sódio, potássio e cálcio. Ácido úrico. Proteína C reativa de alta sensibilidade. Essa proteína é produzida pelo fígado como resposta do nosso organismo a lesões ou infecções. Cerasmidas plasmáticas. São produzidas pelas células e têm papel significativo no crescimento, função e na morte de muitos tipos de tecido. Peptídeos natriuréticos, do tipo B. É uma proteína produzida pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E a troponina T, que é uma proteína encontrada no músculo cardíaco. Esse exame ajuda a diagnosticar um ataque cardíaco
e determinar o risco mesmo que ainda o paciente não esteja sentindo sinais e sintomas. Esses exames de sangue desempenham um papel fundamental na prevenção, diagnóstico e monitoramento da saúde do paciente, fornecendo informações valiosas que ajudam os profissionais da saúde a entender melhor a condição dos pacientes e auxilia na tomada de decisões necessárias sobre o tratamento. Ecocardiograma é um exame que utiliza ultrassom para criar imagens. Esse tipo de exame não é invasivo, inclui uma ultrassonografia do peito, mostra detalhes da estrutura e função do coração e algumas características tais como o próprio tamanho, o fluxo sanguíneo ou até mesmo a espessura do coração. Através desse exame de imagens, é possível avaliar se existe algum tipo de alteração, como, por exemplo, algum tipo de insuficiência, alguma formação irregular no coração, avalia a saída do sangue e acompanha a evolução de doenças, como, por exemplo, aneurisma, sopro cardíaco, tromboembolismo pulmonar, trombos no coração e etc. E geralmente é muito comum a solicitação desse exame por ser um exame de rotina. É pedido tanto para as pessoas que têm antecedentes de algum tipo de doença ou lesão no músculo cardíaco, ou até mesmo para pessoas sem nenhum histórico clínico. Teste ergonométrico computadorizado, conhecido como teste de esforço ou teste de esteira, é um procedimento clínico no qual o paciente é submetido a um esforço físico, controlado enquanto é monitorizado a pressão arterial de perto por médicos e enfermeiros, ou seja, o paciente anda sobre uma esteira com a velocidade sendo aumentada conforme o paciente vai aguentando. O objetivo desse exame é avaliar a resposta do sistema cardiovascular durante o exercício, geralmente através de uma esteira ou bicicleta ergonométrica. Holter de 24 horas é um exame semelhante ao mapa, mas nesse caso, o aparelho fica conectado a eletrodos no tórax do paciente, que monitoram o coração por 24 horas, enquanto o paciente segue suas atividades diárias normais. Esse tipo de monitoramento é valioso porque permite a detecção de arritmias cardíacas, distúrbios de condição e outros problemas cardíacos, que podem ocorrer de forma intermitente ou em momentos específicos do dia. MAPA, medida ambulatorial da pressão arterial. É um exame médico cujo objetivo é monitorar a pressão arterial por geralmente 24 horas, enquanto segue sua rotina diária normalmente, através de um dispositivo preso na cintura e ligado à braçadeira por um tubo plástico e fino. A frequência de medida é definida automaticamente e o paciente deve retornar à consulta após 24 horas. Com o seu resultado, ele fornece informações valiosas sobre as flutuações da pressão arterial durante o dia e a noite, ajudando os profissionais da saúde a tomar decisões sobre o tratamento e o acompanhamento do paciente. Tomografia computadorizada cardíaca ou ressonância magnética. Esses exames é a imagem do coração e mostra danos causados por ataques cardíacos, cálcio ou bloqueios nas artérias do coração. Temos também a angiografia coronária. É um procedimento médico usado para avaliar as artérias coronárias. Podem ser usadas em pacientes que apresentam isquemia em involução, instabilidade hemodinâmica, taquiarritmias ventriculares recorrentes e outras anormalidades que sugerem a recorrência de eventos isquêmicos. E por último, temos o cateterismo coronário. É um procedimento que é realizado por um corante líquido que é injetado nas artérias do coração por meio de um catéter, tubo longo e fino, que é alimentado por uma artéria da perna, virilha ou do braço, até as artérias do coração. O corante torna as artérias visíveis na radiografia, mostrando onde as artérias coronárias estão bloqueadas. Diagnóstico. Um dos diagnósticos mais comuns é descoberto através do eletrocardiograma. Geralmente, esses exames são solicitados quando o paciente alega alguns sintomas, como dores agudas no peito, e muitas vezes
são diagnosticados através de exames de rotina. Muitas das vezes é baseado no histórico clínico do paciente e de familiares próximos que tiveram problemas recentes, ou até mesmo sofrem ou sofreram com esse tipo de doença. É geralmente avaliado se existem algumas alterações de saúde que ajudam a causar o infarto agudo do miocárdio, como o diabetes. Como, por exemplo, um excesso de colesterol na corrente sanguínea quando o paciente tem obesidade ou sedentarismo. Essas são as características mais comuns que acarretam esse possível causa do infarto agudo do miocárdio. Quando o paciente realiza um eletrocardiograma, pode apresentar um supra-ST. Geralmente, o diagnóstico de uma síndrome com supra envolve-se uma certa agilidade em um leve diagnóstico diferenciado em dores torácicas. É observado imediatamente os primeiros 10 minutos quando o paciente chega relatando tais sintomas. É feito o procedimento de anamnese, exames físicos direcionados a essa patologia, e imediatamente é solicitado o eletrocardiograma e diversas coletas de exames laboratoriais específicos. Para se considerar um supra-ST, tem um aumento expressivo ou igual a 1 milímetro em várias derivações contínuas, exceto em situações de derivações V2 e V3, onde os valores se alteram conforme sexo e a idade. Como, por exemplo, em mulheres, o aumento é de 1,5 milímetros. Já em homem, acima de 40 anos, o aumento é de 2 milímetros. Se for abaixo de 40 anos, o aumento é de 2,5 milímetros. Outras derivações como a direita, V3R e V4R, e posteriores, V7, V8 e V9, o aumento é de 0,5 milímetros. Para ser correto, é considerável uma supra-ST. Essas derivações devem ser realizadas quando o paciente de alto risco cardiovasculares e com dores torácicas não apresenta nenhuma alterações específicas no eletrocardiograma. Pacientes idosos, diabéticos e mulheres podem apresentar um quadro de síndrome coronária. Sobre o CK, tem uma alta elevação e o pico dela se atinge entre 4 a 8 horas após o paciente sofrer um infarto. Com isso, quando o paciente apresenta uma CK-MB elevada, se acarreta em lesões no músculo cardíaco. É diagnosticado através do eletrocardiograma com derivações tais como D1, D2 e D3, AVR, AVL e AVF, e também V1, V2, V3, V4, V5 e V6. O complexo é formado por ondas QRS. Quando o paciente sofre um infarto, esse complexo em específico se alarga drasticamente, formando uma lesão miocárdica. Exemplo de exame. O cateterismo é um exame que é obtido para se ter um acesso femoral ou radial, ou até mesmo o acesso braquial, que se liga até o coração para se localizar onde está obstruído. O tratamento do infarto agudo do miocárdio é composto por várias medicações. Citaremos todas elas ao decorrer do vídeo. O início do tratamento do infarto agudo do miocárdio é feito com medicações para alívio de dor. Começamos com o nitrato. Sua função é venodilatadora, mas também faz vasodilatação coronária, assim aliviando a dor do paciente. A medicação de escolha imediata é Isordil 5 mg, na região sublingual do paciente. Caso o paciente persistir com dor, o medicamento pode ser usado até 3 vezes. As contraindicações do nitrato são com pacientes na qual estão hipotensos, podendo agravar mais a hipotensão, ou caso o paciente teve suspeita clínica ou eletrocardiográfica de infarto no ventrículo direito. Mas por que no ventrículo direito? Pois o ventrículo direito está a nossa câmara de volume. Se o ventrículo direito estiver fraco, ele não consegue fazer a sístole adequada. Adivinha quem não vai conseguir passar o resto do sangue para o coração? O ventrículo direito. E não chega sangue, ele não vai para o pulmão e não volta para o ventrículo esquerdo. Não ocorre decúbito cardíaco para o coração, e por natureza ele fica hipotenso. Então, não pode fazer o uso do nitrato.
A prescrição para esse medicamento é Isordil 5 mg, um comprimido a cada 5 minutos, máximo de 3 doses. Ou Tridil, uma ampola de 10 ml, que tem 50 mg em 10 ml. Vai diluir em 240 ml de soro glicosado e vai iniciar com 50 ml. A morfina é o segundo medicamento para o tratamento da dor. O paciente já está com o Isordil e com o Tridil endovenoso, e o paciente ainda estiver sentindo dor, é feito o uso de morfina. A morfina é necessária, pois é preciso fazer o tratamento da dor do paciente. Pois caso o paciente continuar com a dor, ele aumenta o estresse, deixando o paciente cada vez mais taquicardíaco. O músculo taquicardíaco é um músculo que exige muito oxigênio. Músculo que exige muito oxigênio, que está com a artéria entupida e não chega sangue, ele acaba infartando. Caso não venha a ser tratado a dor adequadamente, o paciente infartará mais. Contraindicações da morfina: paciente hipotenso ou suspeita de infarto de ventrículo direito. Prescrição da morfina: morfina 2 mg por 1 mg, ampola endovenoso, a cada 5 minutos. Morfina 10 mg, diluir em 9 mg, de soro fisiológico 0,9%. Fazer 2 ml endovenoso a cada 5 minutos. Fornecer oxigênio para o paciente quando a saturação estiver menor que 90%, pois a hipóxia é deletério e acaba fazendo uma vasoconstrição pulmonar e sistêmica, piorando o estresse. Se estiver saturando entre 90%, começar usando um catéter. Caso venha a progredir, usar a máscara não reinalante. Se o paciente estiver em edema agudo, ele vai precisar de uma ventilação não invasiva. Antiagregantes plaquetários, AS, plaquetas. São principais receptores onde ela vai utilizar de outras substâncias ativas para fazer agregação plaquetária. Então, é justamente o alvo das nossas medicações. Então, a plaqueta é o local que ela tem esses receptores justamente para que ela possa grudar uma na outra, fazendo a primeira agressão plaquetária, para que depois venha os fatores de coagulação e fazer o trombo firme após a agregação plaquetária. AS. Onde ele age, ele inibe o tromboxane A2 e, inibindo uma via de agregação plaquetária, ele reduz. AS reduz a mortalidade em 23%. Contraindicações: hipersensibilidade ao AS ou hemorragia digestiva alta. Formas de usar: 100 mg uma vez ao dia por tempo indeterminado. Inibidores da P2Y12. É um receptor da plaqueta onde ela, através do ATP, faz a agressão plaquetária. E desta forma, ele não permite outra forma de agressão plaquetária. Contraindicações: clopidogrel, hemorragia ativa. Ticagrelor, hemorragia ativa, acidente vascular cerebral hemorrágico, hepatopatia. Pasugrel, peso menor que 60, mais que 75 anos ou histórico de acidente vascular cerebral hemorrágico. Prescrição: clopidogrel 75 mg, 300 mg via oral. Clopidogrel 75 mg, 600 mg via oral, agora na angioplastia. Clopidogrel 75 mg, 75 mg via oral se estiver mais que 75 anos. Não faz a dose de ataque. Clopidogrel 75 mg, 75 mg ao dia, usando somente por um ano. Ticagrelor 180 mg via oral de ataque, 90 mg via oral de 12 em 12 horas. Pasugrel 60 mg via oral de ataque, 10 mg via oral uma vez ao dia.
Inibidor da glicoproteína 2B3A. Os inibidores da glicoproteína não devem ser usados de rotina. E quem vai fazer o uso? Os hemodinamicitas, na hora que ele vai e faz cateterismo, vê a árvore coronária e acaba percebendo que tem muito trombo, ou seja, tem uma alta carga trombótica, podendo deixar o paciente com inibidor da glicoproteína 2B3A. Anticoagulantes. Heparina. Tem a heparina não fracionada e tem a enoxaparina, que é a heparina de baixo peso muscular. Heparina vai agir na outra parte da formação do trombo. Primeiro, tem a agressão plaquetária e depois tem a deposição dos fatores de coagulação. E o trombo vai ficar mais firme, com a produção de fibrina. Para inibir, é preciso da heparina, pois elas vão agir na inibição das cascatas de coagulação. A heparina de baixo peso muscular, que é a enoxaparina, é a que deve ser usada de escolha no paciente que vai fazer fibrionólise. Por quanto tempo é preciso manter a coagulação? Até o momento de resolver o problema do paciente. Prescrição: enoxaparina, 30 mg endovenoso. Após 15 minutos, iniciar 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Se for mais velho que 75 anos, 0,75 mg subcutâneo de 12 em 12 horas. Se tiver doença renal clearense de creatinina menor que 30 ml, 1 mg por quilo uma vez ao dia.